Sim, existe racismo no Brasil. Meu nome é Danila Luane, eu faço serviço social. Sim, existe racismo no Brasil. Eu acredito que existe sim racismo no Brasil e que as pessoas não encaram esse racismo de verdade porque ele é muito velado. A questão vinculada ao caso do goleiro Aranha do Santos chamou a atenção não apenas pela polêmica ou pela repercussão dos eventos na imprensa brasileira e na imprensa mundial, mas acho que fundamentalmente pelo tipo de recorte ou de reflexo que o evento traz acerca do racismo na sociedade brasileira, no esporte, no futebol e na educação. Tratado por alguns como apenas um tipo de representação ou de teatro esportivo, o evento daquela noite no estádio do Grêmio revela ou desmascara, entre outras facetas, a dificuldade que a sociedade tem em discutir o racismo e de enfrentar o racismo. Seja pelo debate acerca da classificação das ofensas sofridas pelo goleiro do Santos, como racismo ou como injúria racial, que levam para uma judicialização daqueles eventos, ou para uma interpretação jurídica do que seja o racismo e de como devemos combatê-lo. A questão principal é justamente a inconformidade ou a necessária manifestação de não aceitação de que aqueles eventos possam se repetir ou que ainda hoje, em pleno século XXI, em 2014, numa sociedade que se diz multicultural, plural, diversa, receptiva, essas coisas continuem a acontecer. Mais do que um evento isolado, mais do que apenas personagens que destoem ou que sejam considerados como exceção na sociedade, aqueles eventos, infelizmente, refletem ainda uma postura bastante recorrente no Brasil. Não apenas nos cenários esportivos, mas na sociedade como um todo. Sejam nos seus diversos espaços, nas suas diversas agências, em seus diversos agentes, inclusive também nas escolas. Quando pensamos o racismo no Brasil, ele deve ser tratado sempre a partir de alguns aspectos, como o do racismo estruturante e do racismo institucional, que são duas faces do racismo no Brasil. Ele é tão evidente, ele é tão profundo, ele é tão historicamente enraizado, que ele se torna muito mais do que uma simples expressão de racismo ou a ação de racistas na sociedade. Ele contamina as instituições como a família, a religião, a polícia, o poder judiciário, o poder público, as escolas, e acaba por disseminar uma série de práticas, de ideias que se revelam nessas expressões de racismo ou em casos de evidente violência racial no país. Aranha, primeiro, o que aconteceu ali com a torcida do Grêmio? A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa. Não é à toa que estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que estava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido o negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas
Felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Eu falei pra ele, não é possível. Que ele veio falar pra mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei pra ele assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Chamar pessoas negras de macaco, imitar os urros semiescos, como acontece em estádios no Brasil, na América Latina ou na Europa. Atirar bananas em direção de jogadores negros ou considerados negros, sejam eles africanos ou afrodescendentes, revelam um tipo de prática que vai muito além de um simples desconcerto esportivo, uma estratégia de torcidas para desconcertar o adversário e, portanto, tirar algum tipo de proveito para o seu time, porque elas acontecem inclusive em atletas que atuam nos próprios times e alguns torcedores que se manifestam dessa maneira. Elas revelam uma reinvenção de uma interpretação da antropologia e da história produzidos ao longo do século XIX e no começo do século XX, que inferiorizava ou que desumanizava as populações africanas e afrodescendentes espalhadas pelas diásporas, tanto modernas como as coloniais, e no século XXI, as pós-coloniais. Portanto, a associação dos africanos, dos afrodescendentes, a figuras animalizadas ou animais como os símios, é uma clara reprodução dos discursos racistas do século XIX que hierarquizavam a humanidade e que subhumanizavam aos africanos e aos seus descendentes. Por isso que, historicamente, elas não devem ser mais aceitas. Por isso que elas não devem ser entendidas como uma simples estratégia de desconcerto esportivo, porque elas revelam não apenas um racismo explícito na sua atitude, mas como um racismo implícito nas suas origens. O combate ou o enfrentamento dessas práticas deve ter sempre dois pilares. Um é para a punição direta dos racistas, aqueles que cometem crime de ódio racial ou que impeçam pessoas de se locomoverem, de ingressarem em espaços, de alugar um apartamento, de ingressar em um trabalho pela sua condição étnico-racial, devem ser punidos pelo termo da lei, como racistas. Aqueles que expressam racismo ou outras formas de intolerância, como o sexismo, a homofobia, a xenofobia, a intolerância religiosa, para além do peso da lei, é preciso uma ação educativa. Seja para que eles entendam que suas práticas criam não apenas uma ofensa ao direito de existir, ao direito civil das pessoas, mas também que causam impactos e sofrimentos aos indivíduos e aos grupos. Portanto, que eles não reproduzam mais seus atos, primeiro, pelo temor da lei, e segundo, pela compreensão de que a atitude deles é injustificável. Portanto, que uma educação para os direitos humanos, para as relações interculturais, empreste às pessoas um pouco mais de consciência da sua humanidade e da humanidade que nos une. E é o segundo aspecto fundamental da educação, que, lógico, toca as gerações do presente, mas que fundamentam uma nova perspectiva para as gerações do futuro. Por isso que a educação das relações étnico-raciais, da educação antirracista, do ensino da história da África e dos africanos, da história das sociedades indígenas, para as relações de gênero, devem estar presentes nas escolas desde as séries iniciais de formação, para que as crianças que já ingressam nas estruturas escolares brasileiras já tenham contato com representações positivas sobre as minorias
e por uma educação voltada para a igualdade e para o respeito em relação à diferença. Nesse caso, me parece ser fundamental que essas ações aconteçam em todas as escolas, em todos os segmentos, portanto, da educação infantil ao ensino superior ou de pós-graduação, e que envolvam um esforço coletivo, portanto, não apenas de professores isolados, mas um esforço coletivo de toda a comunidade escolar ou acadêmica, para que as temáticas sejam tratadas das mais diversas formas, nos mais diversos recortes, para que efetivamente elas sejam apropriadas pelos indivíduos nesse esforço de combate ao racismo, à discriminação, à intolerância e às suas práticas correlatas. Eu acho que a relação, portanto, do caso do goleiro Aranha, que é um entre milhares que acontecem diariamente no Brasil, devido à sua repercussão, devido à polêmica em que seus protagonistas se viram envolvidos, é justamente permitir que a sociedade brasileira chame para si essa responsabilidade de enfrentar o racismo e de educar as futuras gerações para que casos como esse não mais ocorram. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo.